tinha um conflito muito grande com a igreja. Então, quando as pessoas falavam de Deus para mim, dentro da igreja, meu pai era presbítero e conselheiro da mocidade, mas com 14 anos de idade, meu pai me avisou que eu ia ter que ir embora de casa, porque ele percebeu que eu não queria a educação dele. E foi exatamente nesse ano que eu tive um encontro com o Senhor, porque eu não via sentido na igreja, porque a igreja não traduzia aquilo que eu cria em Deus. É até curioso isso, fizeram uma pesquisa na Europa, especialmente na região do Reino Unido, e essa pesquisa revelou que 90% dos jovens lá até 30 anos querem Deus, mas 98% não querem a igreja. Então, muitas vezes, Deus está mal representado pela igreja. O que nós estamos apresentando de Deus não é verdadeiro, não é autêntico. Nós estamos apresentando aquilo que a gente criou de Deus, e não aquilo que Deus quer criar e gerar de nós. Então, nós estamos apresentando o Deus que nós criamos, e não o ser humano que Deus criou. Então, esse é um conflito. E a palavra de Deus diz que toda a criação geme à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então, não somos nós, igreja, que estamos sofrendo uma cidade ruim. É uma cidade que ainda está sofrendo uma igreja imatura. Então, enquanto a igreja é imatura, a cidade sofre. E muitas vezes a gente se reúne em culto pensando que a cidade nos faz sofrer e, na verdade, infelizmente, o nosso país está sofrendo uma igreja imatura, uma igreja que não quer ser transformada no humano ser que Deus nos fez para ser. E aos 14 anos de idade, numa sexta-feira, perto da Semana Santa, numa reunião, num terraço, eu tive um encontro com Deus. Naquela época a gente não sabia dar nome para as coisas, a gente não estava preocupado também com isso, mas foi um encontro transformador. Eu só chorava, não sabia explicar o que estava acontecendo, e me reconciliei com o Senhor. Eu vi o amor de Deus, ali bem na Rua 3, numa sexta-feira à noite. E então eu amo essa cidade, a minha vida espiritual foi construída na relação com essa cidade, vivi os processos de vigor, de fogo espiritual na cidade de Goiânia, e sempre criei que a cidade de Goiânia é uma referência de transformação espiritual para essa nação e para o mundo. Eu vivi isso, Durante um tempo a gente morou na Europa e num processo de revitalização da igreja na Europa, como vocação da igreja brasileira, dentro daquilo que o Vinícius compartilhou. A gente até hoje tem 30 e tantos anos que a gente trabalha uma relação com a igreja europeia dentro dessa visão de pais se convertendo a filhos e filhos se convertendo aos pais. A nossa responsabilidade, como quanto nação, de abençoar aqueles que foram nossos pais espirituais e trabalhar o processo de revitalização deles, assim como também incluí-los no nosso processo de revitalização. Então é isso. Só que Goiânia, na medida em que ela ia crescendo e se desenvolvendo, ela também ia se embebedando com o vinho que ela produzia, mais ou menos como Noé. Então, Noé foi instrumento de transformação, ele foi instrumento de libertação, mas muitas vezes o próprio Noé não vivenciou a libertação de que ele foi protagonista, nem o próprio Moisés também vivenciou, porque eles se apegaram ao instrumento de salvação e não entenderam o propósito da salvação. Então, muitas vezes é comum a gente entender que a salvação é um fim. E quando a gente entende a salvação como um fim, a gente pode se embriagar com o resultado da salvação. A gente pode ser embriagado de ser salvo e acabar não cumprindo o propósito da nossa salvação. E a gente não foi salvo para continuar sendo. Amém, mano? A gente não foi salvo para continuar sendo, a gente foi salvo para cumprir um propósito. E o Noé acabou se embriagando com isso. Então, a igreja de Goiânia vive esse dilema,
porque ela tem uma vocação evangelística muito forte, mas às vezes ela não tem completado o processo, cumprindo o seu propósito de trazer o reino de Deus à terra. Amém? A gente vai conversar um pouco sobre isso dentro dessa reflexão, porque vocês escolheram um nome muito difícil para batizar a igreja. Ainda dá tempo. E depois do que a gente vai compartilhar aqui hoje, talvez vocês vão reconsiderar aí. Então, é isso. E esse caminho de Emaús é um caminho desafiador, né? Eu queria apenas compartilhar, antes da gente meditar na palavra aqui, que muitas pessoas têm pedido, às vezes, para a gente transformar aquilo que a gente tem compartilhado em conteúdo escrito. Então, a gente trouxe alguma coisa aí, se você tiver interesse. O primeiro que eu queria dizer que a gente está aí disponível é um trabalho que foi feito em parceria com o Jesuscope, foi a reedição de um livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra. Isso aqui é terapêutico, é cura espiritual, é uma boa orientação sobre o que é vida de igreja como comunidade redentora e comunidade terapêutica, curativa. Então, se você tiver que escolher algum desses livros aqui, escolha O Lugar Mais Seguro da Terra, que é do Larry Crabb. O Mateus fica lá em luta com isso, mas é por aí mesmo. Então, eu prefiro indicar o Larry Crabb para honrar isso aqui, porque eu acho que vai ser curativo. E também a gente tem aqui o DNA e Propósito, que conta um pouco daquilo que é a nossa vivência de igreja, aquilo que a gente acredita ser a igreja na sua identidade, natureza e propósito. Então, não é um livro institucional, dogmático, doutrinário, é muito mais um testemunho de vida para aqueles que querem discernir um pouco da nossa vivência de igreja. E o Verdadeira República, que foi uma reflexão breve, mas um desafio da gente entender o Brasil como uma verdadeira república, no sentido de uma casa de aprendizes. E aí a gente evoca a figura da república como a casa de estudantes, onde ela abriga filhos de várias origens, de várias características, e onde estrangeiros vão se tornando amigos e amigos vão se tornando irmãos. E a gente crê que o Brasil foi levantado para ser, nesse sentido, uma verdadeira república, como casa que abriga pessoas de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Amém? Então, uma reflexão bem oportuna. E aí depois você pode... Opa, espera aí. Ó. Tá bom? Depois você pode dar uma olhada nisso. Se você não tiver o recurso, o pessoal está lá para te abençoar nesse sentido. Se você tiver recurso para investir mais do que aquilo que é o que está quantificado como valor para poder continuar produzindo esse trabalho, você vai lá e investe mais. Mas se você tiver menos, também não tem problema, sem o conteúdo você não vai ficar. Então, a gente crê que o recurso vai ser levantado para que o conteúdo seja compartilhado. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. E a gente vai entender um pouco do que é o desafio do caminho de Emaús e do que é o desafio da nossa transformação como filhos de Deus, do que é o desafio da igreja em Goiânia e do que é o desafio da igreja no Brasil. Então, eu não vim aqui para pregar uma mensagem, eu vim aqui para dar um testemunho, eu vim aqui para entregar nossa vida, nossa vivência espiritual nesse sentido, que isso seja encorajamento. Então, eu vim aqui para trazer uma palavra que tenha caráter profético sobre a vida dessa comunidade. Então, eu quero testemunhar em cima daquilo que eu creio ser a vocação dessa comunidade, a partir do nome que vocês receberam da parte de Deus, refletir sobre isso, meditar sobre isso, que isso seja, que tenha uma implicação profética. Vale dizer o seguinte, que o profético, muita gente pensa, uma palavra profética fala do futuro. O profético não fala do futuro. Amém? Pode acender a luz um pouquinho, pelo menos um pouco de luz, para mim poder ver o povo lá assim? Pronto, aí, ó. Melhorou. Pronto. Então, o profético não diz respeito ao futuro. Até porque Deus abomina o prognosticador. Então, tem gente que acha que o profeta
é aquele que faz prognóstico do futuro. Não é. Deus abomina o prognosticador e o adivinhador. Todo profeta que recebeu uma palavra profética e associou isso a um ideal de futuro, entrou em depressão. Então, confundir uma palavra profética como um indicativo de futuro pode deprimir, em vez de fortalecer. Porque, ao confundir uma palavra profética com expectativa de futuro, você fere o teor profético, porque gera uma expectativa. E aí você confunde o que significa esperança. Porque esperança não é a expectativa do que virá a ser. Esperança é a certeza do que já é. Então, esperança não é a expectativa de quem está à espera. Esperança é a certeza de quem conhece o eterno. Amém? Então, por isso que a profecia, quando eu estou falando que a nossa palavra aqui, ela tem que ter caráter profético, porque ela não diz do futuro, ela diz do eterno. Então, a profecia é a revelação do eterno e não a expectativa do futuro. A profecia é exatamente para que eu não tenha ansiedade de futuro. Amém, amados? Porque toda forma de ansiedade é incredulidade da revelação profética. Por isso que todo profeta que confundiu a profecia com expectativa do futuro ficou deprimido porque ficou ansioso. Porque ele olhava a realidade não apontava para o futuro que ele imaginou, então ele começou a achar que a profecia estava falhando. Foi tão forte que o Jeremias falou para Deus que ele era um rio de águas enganosas. Jeremias chamou Deus de mentiroso. Ele falou: o Senhor é para mim um rio de águas que mentem. E maldito o homem que disse para o meu pai que a minha mãe estava grávida de mim, pensando que estava dando para ele uma boa notícia. O cara estava lascado. Amém? Então, todos os profetas entraram em depressão. Então, para que você não fique ansioso e deprimido com as suas expectativas de futuro, Deus quer uma palavra profética. Então, nenhuma ansiedade em relação à igreja se justifica. A igreja não está no nicho das nossas expectativas de futuro. A igreja está no ambiente, nas nossas convicções de eterno. Então, a igreja é para inspirar minha fé e não alimentar ou satisfazer minhas expectativas. A igreja não pode satisfazer minhas expectativas. Ela tem que traduzir minha fé. Glória a Deus, amados. Aleluia. Então, haja o que houver, nós cremos na igreja. Aleluia. E não temos nenhuma expectativa de igreja. Qualquer que seja o estado em que ela funcione, é a igreja. Então, nós vamos conhecendo a igreja nos seus vários estados, sem ter nenhum tipo de ansiedade em relação a ela. Porque a igreja é uma promessa de eternidade. A igreja já está na eternidade. E quanto mais eu creio a igreja, mais eu entendo o nosso lugar de eternidade. Glória a Deus. Então, a igreja é um ambiente de maturidade. Por isso que a igreja não é um ambiente para eu ter uma experiência com o poder de Deus. Quem estiver buscando na igreja um ambiente de experiência com o poder de Deus, procurou um lugar errado. Porque o lugar para você ter uma experiência com o poder de Deus é quando você era incrédulo e vivia no mundo. Lá você precisava do poder de Deus. Aqui você não precisa do poder de Deus. Aqui você precisa conhecer a vontade de Deus. Com ou sem poder. Glória a Deus, amado. Por isso que a igreja não é um lugar de promoção do poder. A igreja é um lugar de esvaziamento do poder para que a gente possa cumprir a vontade, independente do poder. Amém? Quem precisa ter uma experiência com poder é o incrédulo, porque não conhece a vontade. Agora, quem conhece a vontade não precisa mais ter experiência de poder, porque está firmado na vontade. Aleluia. Então, a igreja não é um ambiente de incremento do poder, a igreja é um ambiente de libertação do poder para eu ter pleno compromisso com a vontade. Glória a Deus, amado. Aleluia. Esse é o caminho de Emaús. É um caminho de transformação do entendimento. Agora vamos ler lá em 2 Coríntios,
capítulo 3. A partir do verso 7. Então, 2 Coríntios 3, a partir do verso 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso, ou muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Oh, Jesus! E se o que estava se desvanecendo se manifestou em glória, quanto maior glória será daquele que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Que esperança? A esperança de uma glória eterna, não futura. Amém, amados? Por isso que nós temos confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que o véu é removido. Glória a Deus. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, diga todos nós. Todos nós. Todos nós inclui todo mundo e não exclui gente nenhuma. Amém, amado? Então, todos nós é? Todos nós. Então, quem é que está incluído nesse negócio aqui hoje? Todos nós. Então, todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, é esse processo de glória em glória que a gente quer compartilhar com os irmãos. É esse desvendar da face. É esse iluminar do entendimento. Paulo fala sobre isso. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim, olha, existe um fato, é que já existe entre vocês alguma fé, já existe entre nós algum amor. Então, Paulo não está dizendo que não tem nada, não. Existe alguma fé, existe algum amor. E porque existe alguma fé, algum amor, algum cuidado, é exatamente por isso que ele está orando pela igreja. E quando ele vai orar pela igreja, ele diz, eu oro para que vocês recebam espírito de sabedoria e revelação, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam compreender, conhecer, discernir. Ele vai falar de conhecimento, conhecer as riquezas da vossa vocação em Cristo. Então, a igreja, mesmo que ela já tenha alguma fé, mesmo que ela já desfrute algum amor, ela já entrou num processo de que ela foi evangelizada. A igreja não está mais no Egito, ela já não está mais debaixo de jugo de escravidão, mas ela precisa ter os olhos iluminados para compreender de fato qual é a sua vocação, porque senão ela vai ficar retida no ambiente da salvação e não vai completar o propósito dela, que é revelar o reino de Deus no mundo através de humanos seres plenos, pessoas completas, pessoas que não demandam mais salvação, e porque não demandam salvação, têm 100% de compromisso com o propósito, porque deixaram de ser meninos. Então isso é um grande desafio para nós, por isso que é de fé em fé, de glória em glória. Então nós somos transformados de fé em fé, de glória em glória pelo Espírito, para que a gente viva em plena liberdade. Por isso que a palavra de Deus diz,
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que a gente seja verdadeiramente livre e não parcialmente livre. É possível alguém ser parcialmente livre? É possível. E a gente vai entender isso. Quando Jesus fala do ministério dele, ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim. E ele me ungiu para proclamar boas novas, uma boa notícia aos pobres, aos miseráveis. O que é a boa notícia? Olha, eu tenho uma boa notícia para dar àqueles que não podem fazer por si mesmos aquilo que de fato eles precisam. Essa era a nossa miséria. Então a gente não tinha uma pobreza relativa, como quem tem alguma coisa insuficiente para tudo que queria, mas suficiente para alguma coisa que precisa. Fui muito rápido? Então, às vezes, eu sou só pobre, né? Eu não tenho aquilo que eu queria para ter tudo que eu gostaria, mas tenho aquilo que eu preciso para não morrer por falta de alguma coisa. Então, isso é pobreza, isso é relativo. Mas nós não éramos pobres, nós éramos miseravelmente pobres. Nós estávamos condenados em nossos pecados e delitos. Ou seja, não havia em nós qualquer possibilidade de cumprir o propósito de ser o humano que Deus nos fez para ser. Então a humanidade foi reduzida a um estado de miséria. Amém? Então agora ele está proclamando a boa notícia. E qual é a boa notícia? Ele vai declarar liberdade ao cativo. Então o primeiro estágio de liberdade, deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. O primeiro estágio de liberdade que a gente experimenta é a libertação do cativeiro. Ou seja, não há mais condenação. Todo filho e filha de Deus está livre, não tem mais condenação. A cédula de condenação que era sobre nós foi removida. Então, isso é uma obra exclusiva de Jesus. Glória a Deus, amado. Então, dessa obra ninguém participa. Então, Jesus, exclusivamente, como ovelha sem mancha, foi oferecido como sacrifício vivo para perdão dos pecados. E esse sangue derramado para perdão dos pecados foi derramado sobre toda a humanidade. Por isso que João, quando olha, João o Batista, olha para Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, Jesus estava tirando o pecado do mundo? Não. No aspecto de tirar o pecado. O homem continuou pecando. Mas Jesus estava tirando a condenação que pesava sobre o pecado. Isso quer dizer o seguinte: ninguém vai para o inferno por causa de pecado mais. Todo pecado foi perdoado. Todo pecado cometido, em cometendo e a cometer. Não há mais sacrifício pelo pecado. O único sacrifício para perdão de todo o pecado da humanidade foi o sangue puro de Jesus derramado na cruz. Então ele proclama isso. Isso é um ato legal. E isso foi concedido para todos. Crentes ou não crentes. Por isso que quem vai ser condenado não vai ser condenado por causa do pecado. Vai ser condenado por causa da rebeldia. Porque se ele fosse pagar alguma coisa pelo pecado, ele teria mérito. Devo, não nego, pago quando puder. Então, se alguém estivesse no inferno pagando o pecado, haveria virtude no inferno, porque o cara, mesmo atrasado, estava pagando a dívida dele. O inferno só vai ser uma desgraceira porque ele vai descobrir que ele está pagando uma coisa que já tinha sido paga. Porque pagar uma dívida que eu tenho não é um inferno, é obrigação. Mas pagar uma dívida que já foi pago só porque eu fui rebelde e não aceitei o pagamento dela, aí é um inferno. Então, o que condena o homem hoje não é o seu pecado. O que condena o homem hoje é a sua rebeldia. Nem a ignorância condena o homem, porque Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Por isso mesmo Paulo, no capítulo 5 de Coríntios, ele diz o quê? Por isso, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, porque não atribuímos aos homens os seus pecados. Então, nós não podemos tratar mais ninguém segundo o pecado dela.
Porque nós somos ministros da reconciliação. E a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Então nós estamos cometendo Deixa Deus ministrar o nosso coração. Nós estamos anulando a eficácia da cruz de Cristo quando nós tratamos alguém segundo o pecado dela. Como se o sacrifício de Cristo em favor dela tivesse sido em vão e ele tivesse que ser crucificado de novo. Então isso é grave. Isso é grave. Glória a Deus, amados. Então, a libertação do cativeiro foi proclamada. Mas, nós temos que evoluir no processo de liberdade. E a evolução no processo de liberdade, Jesus diz assim, eu vou proclamar liberdade ao cativo, proclamação, um ato de justiça. Vou dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos. Então, o que está no meio do processo da perfeita liberdade? Cristo nos libertou para que a gente seja verdadeiramente livre. Por isso que é de glória em glória. Havia uma glória na obra de Moisés. Amém? Mas agora é de glória em glória, porque agora tem a glória revelada em Cristo. O que está entre uma glória e a plenitude da glória? O cego. A falta do entendimento. Por isso nós temos que ter iluminados os olhos do nosso entendimento, porque senão nós não vamos completar essa obra de glória e não vamos ser verdadeiramente livres, apesar de já termos sido declarados livres. Por isso que uma coisa é a liberdade declarada, outra coisa é a liberdade à qual nós somos conduzidos. Então ele diz, eu proclamo liberdade, agora está todo mundo livre. Ninguém mais está debaixo da condenação do próprio pecado. Mas por que as pessoas não estão vivendo verdadeira liberdade? Porque falta que os seus olhos sejam iluminados para que elas sejam conduzidas à liberdade. Então, na verdade, hoje as pessoas não estão escravas, elas estão oprimidas, porque não conhecem as implicações da liberdade que já foi concedida. Amém, irmãos? Então, hoje as pessoas estão oprimidas, sendo que já foram declaradas o quê? Livres. E o que faz com que as pessoas sejam oprimidas? Os olhos delas estão cegos. Então foi o que aconteceu no caminho de Emaús. Deus pegou um povo, colocou ele no caminho de Emaús, porque esse povo já estava o quê? Livre. Mas agora eles precisavam ter os olhos iluminados para eles serem verdadeiramente livres. Para eles trazerem liberdade à terra. E para trazer liberdade à terra, eles tinham que deixar de cuidar da sua própria liberdade. Glória a Deus, irmão. Então só tem um jeito de você ser instrumento de liberdade, é você deixar de se ocupar da sua própria salvação. Glória a Deus, amado. Então uma das coisas difíceis que vocês vão ter aqui no caminho de Emaús é se libertar da própria salvação. Vocês vão ter que deixar para trás a própria salvação. Para poder encontrar verdadeiramente o seu propósito como verdadeiros filhos de Deus. Quem se lembra da história no caminho de Emaús? A história do caminho de Emaús é a história de dois discípulos que estão desapontados com o Salvador, porque não entenderam a obra da salvação. Porque eles pensaram que a salvação era para poupá-los dos seus problemas e não para significá-los nos seus problemas. Vou repetir. Eles pensavam que a obra da salvação era para poupá-los dos seus problemas. Então eles estavam desapontados, primeiramente com quem? Por que eles estavam cegos? Quem eles não conseguiam reconhecer? Eles não conseguiam reconhecer o próprio Jesus. Então, quando eu não entendo a obra da libertação, quando eu não avanço de glória em glória, quando os olhos do meu entendimento não são iluminados para eu compreender as riquezas da minha vocação, nem Jesus em pessoa vindo pregar no culto vai resolver.
Pode ser o culto avivado que for, com o louvor que for, porque eles deram esse testemunho. Eles falam, não é que quando a gente ainda estava cego, o culto estava avivado, o nosso coração pegava fogo e o pregador era bom? Porque Jesus passou a ensinar para eles tudo aquilo, ainda falou para eles, vocês são tardios de entendimento. E pregou, e eles não entenderam. E eles não entenderam por quê? Porque estavam ocupados com a sua própria salvação. Porque tinham uma expectativa de salvação como fim, e não como meio de devolvê-los ao propósito. Então, salvação não é um fim. A igreja brasileira tem que se libertar da sua própria salvação, para ela conseguir cumprir o seu propósito. Então, a minha oração aqui é de encontrar uma geração de homens e mulheres que deixem para trás aquilo que é do menino. Porque Paulo diz, enquanto eu era menino, eu fazia o que era próprio do menino. Mas enquanto eu cheguei a ser adulto, eu deixei as coisas próprias de menino. E às vezes nós não estamos querendo deixar para trás as coisas de menino, para assumir a responsabilidade do propósito. E o que o menino quer o tempo todo? Ser salvo. Por isso que o menino, em nada, ele é diferente de um servo, porque tudo que ele faz é esperando algum tipo de reconhecimento ou recompensa por aquilo que ele está fazendo. Então, o menino, quando louva, ele louva pensando que vai converter Deus, ou a mãe. Quando ele vai para o monte orar, ele pensa que é a ida dele para o monte que vai converter Deus. Então, o menino pensa que o avivamento só não aconteceu ainda porque Deus não está convencido que a gente merece. Então, a gente ainda se reúne como se a única parte não convertida da congregação fosse Deus. Tanto é que Deus vem sempre por último, e a gente canta isso, vem Deus, vem, e a gente fica chamando Deus para a nossa reunião. Isso é quando a gente era menino, porque agora que a gente é adulto, nós entramos com ousadia no lugar onde Ele está. Então, a igreja não evoca Deus no lugar onde ela se reúne. A igreja amadurecida entra no lugar onde Deus está. E o tempo de oração dela não é para que Deus nos ouça. É um tempo de oração para que a gente finalmente consiga ouvir o que Deus tem para dizer. Então, a oração não é para ser ouvido por Deus. A oração é para que nós possamos ouvi-lo. E a oração que Deus está fazendo, quanto mais perto a gente chega dele, é quem irá por mim. Então, a igreja, para que todo filho adulto de Deus pode dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então, nós temos que nos libertar disso. E isso é difícil para nós, como foi difícil para os meninos lá no dia de Emaús. Porque o desapontamento deles não era com o mundo, era com o próprio Deus. Como muita gente hoje está questionando que raio de Salvador é esse, que na sua despedida vira e fala assim, nesse mundo tereis aflições, deixe-vos a minha paz. Não é isso que a gente esperava de um Salvador. A gente não esperava um Salvador que viesse aqui e curasse alguns leprosos. A gente esperava um Salvador que passasse a mão e nunca mais ia ter lepra no mundo. É isso que a gente estava esperando. Com o poder que Jesus tinha, é o que ele podia ter feito. Em vez de ele ter sido crucificado, ele podia ter marcado um culto. Amarrava o Pôncio Pilatos, deita, rola, não é? Julgava uma maldição em cima dos sacerdotes e operava o milagre que eles tanto pediram. Você já pensou, quando Jesus chegou na presença de Caifás, Caifás falou assim para ele, rapaz, nós estávamos doidos para você chegar aqui, para você operar um. Se Jesus opera o milagre que Caifás queria ver, estava vivo até hoje, amados. Se em vez de Jesus ter marcado uma crucificação, ele tivesse marcado um culto, estava vivo até hoje, não tinha para ninguém, amados. Pensa um culto marcado com Jesus, no centro de Jerusalém, os anjos vindo para cantar, aquela coisa toda, avivamento geral, milagre acontecendo, estava vivo até hoje. Não é isso. Isso é coisa de menino. Não está errado. Mas nossas expectativas de divindade têm que ser deixadas para trás, para a gente conhecer a vontade do Pai. E aí, quando ele ilumina os nossos olhos, a gente entende uma coisa, porque quando ele faz essa oração lá de iluminar os olhos, ele está falando lá aos Efésios. E lá nos Efésios ele diz assim, quem nos criou segundo a sua vontade e nos escolheu desde a eternidade foi o Pai.
Então, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração. O seguinte: quem criou tudo não foi Deus, foi o Pai. Então, não é um Deus usando o seu poder de Deus como quem tem expectativa de ser pai. Não, é um pai na sua vontade paterna, usando o seu poder divino para fazer a vontade do Pai. Então, nós não fomos criados pela divindade para ver se Deus virava pai. Nós fomos criados pela paternidade, porque o propósito dele era formar uma família. Glória a Deus, amados. Então, nós não estamos baseados ou fundamentados no poder divino. Nós estamos fundamentados na vontade paterna. Então, a igreja não é para eu perpetuar uma experiência com o poder de Deus. A igreja é para que eu vá, como criança, deixando para trás a minha expectativa de poder, vou me esvaziando dessa expectativa de poder, para que eu me torne, finalmente, a pessoa que Deus me fez para ser. Tendo em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, conhecendo Deus no seu poder, não teve por direito se apegar a Deus. Então, Jesus não se... Esse é o sentimento que Ele quer que você e eu tenhamos. Ele não se apegou aos poderes da divindade, mas Ele foi se esvaziando de todo o poder, e você não vai ser achado em figura humana, a não ser que você abra mão das suas expectativas de poder divino. Vou repetir. Você não será encontrado em figura humana, que Deus te fez para ser, se você não se libertar do seu apego, da sua dependência do poder divino, para que você tenha 100% de compromisso com a vontade paterna. Então, isso aconteceu na cruz. Na cruz, a gente vê Jesus se libertando da figura divina, quando Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E se apegando à figura paterna, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, a cruz faz essa transição da criança para o adulto, daquele que vivia da dependência do poder divino para aquele que está integralmente compromissado com a vontade paterna. E isso iluminou os nossos olhos. É o adulto na mesa. E o que é o adulto na mesa? É aquele que não senta para dar graça pela comida que vai comer, mas é aquele que senta para dar graças pela comida que vai repartir. Enquanto eu sento na mesa e agradeço a comida que eu vou comer, eu estou celebrando o poder divino. Mas quando eu finalmente sento na mesa e dou graças pelo pão que eu vou repartir, eu estou celebrando a vontade paterna, porque agora o Pai quer que todo seu filho seja adulto e se ocupe de servir o outro antes de servir a si próprio. Foi isso que iluminou os olhos dos discípulos no caminho de Emaús. Porque eles achavam que Jesus vinha para ensiná-los a comer. E Jesus vem ensiná-los a repartir. Por isso que Jesus senta com eles na mesa, reparte o pão, e ao ver Jesus repartindo o pão, os olhos dele ficam iluminados. Jesus não ficou para comer. Porque o que ilumina os olhos não é comer o pão, mas é ver o pão repartido. É quando a gente finalmente deixa de ser criança para ser o quê? Adulto. Então, esse é o caminho que essa congregação vai percorrer. A cidade vai ver vocês mais ocupados em repartir do que em comer. Mais ocupados com a salvação dos outros do que com a própria salvação. Mais ocupados em servir do que em ser servidos. Porque é isso que vai iluminar os olhos. Quando Jesus quis ensinar sobre o significado da cruz, Ele marcou um jantar. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque isso é fundamental naquilo que a gente quer compartilhar. Quando Jesus quis significar a cruz, Ele marcou um jantar. Ele falou: olha, daqui a pouco eu vou ser crucificado, meu corpo vai ser entregue, eu vou ser repartido. Mas para vocês entenderem isso, está aqui. Eu marquei esse jantar para vocês entenderem. Esse é o meu corpo que é partido por amor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, o que Jesus estava ensinando na ceia? A ser como Ele. Amém, amados? A ser como Ele. Façam isso em memória de mim. Jesus não ensinou a gente a ir na cruz dele buscando salvação.
Amém? A salvação não está no pé da cruz. A salvação está em assumir a cruz. Então Jesus não veio ser crucificado para todo mundo ficar no pé da cruz dele clamando salvação. Jesus veio para ser crucificado mostrando qual é o caminho da salvação. E o caminho da salvação é sacrificar a sua própria vida em favor do seu irmão. Por isso ele veio para nos dar exemplo, para que assim como ele foi para a cruz dele, a gente vai para a nossa. E não que a gente fica no pé da dele. Glória a Deus, irmão. Amém, irmãos? Amém. Então a cruz salva o próprio Jesus. Salva Jesus de continuar sendo quem? Jesus. Porque ao subir na cruz, ele se revela o Cristo. Amém? Então tudo que o capeta queria que Jesus não fosse para a cruz. Mas se Jesus não vai para a cruz, ele estava perdido, porque ele continuava Jesus. Mas como ele foi para a cruz, ele assumiu a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que ele fosse o humano ser perfeito, e o humano ser perfeito é aquele que dá a vida pelos seus irmãos, esvaziando de si mesmo, porque quando ele se esvaziou, ele foi achado em figura humana, e em figura humana ele se humilhou para a salvação de seus irmãos. Aleluia! Então ele nos mostrou o caminho que nos leva ao propósito. Agora, quando a gente estava em pecado, a gente não podia cumprir esse propósito. Então ele precisava nos salvar, perdoando o nosso pecado, para que agora a gente tivesse o que oferecer na cruz. Então a fé não é para que eu me aproprie da cruz como aquilo que vai me salvar, mas para que eu possa me apropriar da cruz como aquilo que vai salvar o meu irmão de mim. Aleluia. Amém? É legítimo um cristão carregar um crucifixo? Seria bom que todo cristão tivesse um crucifixo. Com imagem, melhor ainda, desde que fosse a sua. Então você manda fazer uma imagem sua, prega num crucifixo e pendura no pescoço. Porque quando a sua namorada, a sua esposa, o seu colega de trabalho olhar para você e falar assim, desse eu estou salvo, porque ele está crucificado. Então a fé e a cruz não é para que a gente seja salvo das pessoas, é para que eles sejam salvos de nós. Amém? E por nós. Porque são salvos de nós, eles são salvos por nós. Então Cristo foi na cruz e falou, ó, esse é o caminho. Então ele tinha que morrer primeiro como oferta imaculada, para que agora ele, lavando a gente do pecado, nós pudéssemos chegar a cruz em favor dos nossos irmãos, porque senão a nossa oferta era indigna. Então a fé não é para que eu me poupe, a fé é para que eu me sacrifique em favor do meu irmão, cumprindo o propósito da cruz. Por isso que Jesus tipificou isso num jantar. Aí os discípulos foram para a cruz, não entenderam nada de salvação. Como é que um salvador morre? Ficaram desapontados. Inclusive os discípulos no caminho de Emaús falaram, mas isso não é propósito de salvação? Ele não salvou nem ele mesmo, como é que ele vai salvar a gente? E olha que ele tinha poder. Por que eles estavam muito desapontados? Quanto mais você tem expectativa de poder, maior a sua chance de desapontamento. Vou repetir devagar. Quanto maior for a sua expectativa de poder, maior a sua chance de se desapontar com Deus. E Deus mandou o Espírito Santo dele para garantir que você seja desapontado com toda expectativa de poder, para que você finalmente conheça a vontade. Então o Espírito Santo está na igreja para que a igreja seja desapontada com a expectativa de poder e finalmente ela possa cumprir a vontade. Como foi o caso de Paulo, que ficou lá durante 3 tempos pedindo a Deus que Deus o sarasse pelo seu poder. E Deus disse para ele, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque a minha graça te basta. Então foi esvaziado de poder que Paulo finalmente conheceu a vontade. Amém? Então, quando os discípulos não compreenderam a cruz, Jesus não marcou cruz de novo. Amém? E às vezes a gente está achando que nós temos que repetir a cruz. Então nós estamos crucificando Cristo de novo. Nós estamos tentando salvar as pessoas de novo.
repetindo para elas a cruz, em vez de repetir a mesa. Quando Jesus viu que eles não entenderam a cruz, ele não voltou para a cruz. Ele falou, gente, vocês não entenderam nada, volta tudo, vou ser crucificado de novo. Ele falou, não, para vocês continuarem entendendo a cruz, eu vou marcar outra mesa. E ele foi marcando mesa até a gente entender a cruz, porque a cruz só pode ser entendida na mesa quando eu deixo de pegar o pão como direito de comer e pego o pão como responsabilidade de repartir. Então agora meus olhos foram iluminados. Porque agora eu entendi que eu fui proclamado livre, mas eu também sou conduzido à liberdade, porque não sou mais oprimido pelas minhas expectativas de poder, porque agora eu estou firmado na vontade. Amém, amados? Então, bem-vindo ao caminho de Emaús. O caminho da iluminação dos olhos do entendimento. O caminho da maturidade. O caminho de deixar de ser menino e menina. E por isso vocês vão ter que deixar para trás algumas coisas que são muito preciosas para nós. Às vezes até na forma da gente se relacionar com Deus. Eu queria, inclusive, para exemplificar isso melhor, tomar a liberdade de usar um cântico que a gente contou aqui. Sobre o enche-me. A gente pode cantar esse cântico de duas maneiras. Como menino ou como adulto. E aí, honestamente, quando você está cantando enche-me, o que você está pensando? Em alguém vazio que precisa ser cheio, e vai ser cheio de fora para dentro até sobrar. Ou alguém que é cheio de dentro para fora porque você é a própria fonte. Se ele diz que a gente beberia dessa água e nunca mais voltaria a ter sede, por que a gente continua cantando que quer beber dessa fonte? Sendo que ele diz que nós não iríamos mais beber dessa fonte, porque agora nós seríamos a própria fonte, porque do nosso interior fluiriam rios de água viva. Está vendo? Então a gente vai repetindo coisas na nossa vida sem perceber que algumas coisas são próprias de criança. Uma coisa é quando eu estou cantando um cântico lá com meus netos, que faz sentido para eles. Amém, amados? Mas não mais faz sentido para mim. Então agora eu vou cantar isso. Eu quero que Deus me encha, mas eu quero que Deus me encha de dentro para fora. Eu quero que Deus me encha da convicção do que Ele já me deu, e não que Ele me encha na expectativa do que eu ainda quero receber. Esse é o caminho de Emaús. O caminho de Emaús é quando a gente deixa a expectativa do que a gente quer receber e assume a convicção do que nós temos para oferecer. Eu estou muito alegre de estar aqui, de encontrar um povo que está no caminho da maturidade e que está evocando sobre a própria vida a maturidade. Porque é isso que o nosso país está precisando. Gente que para de pensar como servo, como escravo, que ainda continua cantando, orando, ofertando, dizimando, subindo em monte, na expectativa do que Deus ainda vai fazer, e assume definitivamente a responsabilidade do que Ele já fez, para ser representante disso. Então, eu vou desenhar um quadro aqui para vocês, para a gente exemplificar isso melhor. Se a gente colocasse na tela aqui uma figura clássica de Jesus curando um paralítico ou um cego. Então, imagina a cena aqui, Jesus curando um cego. Seja honesto. Você hoje, como filho de Deus, olhando uma figura, uma pintura, ou Jesus indo buscar aquela ovelha perdida, clássica lá, né? O pastor que vai atrás da centésima lá, deixou as 99, ou um cego sendo curado, ou um paralítico sendo curado. Com quem você se identifica na figura? Você ainda é o paralítico precisando ser curado, ou você é o corpo de Cristo curando o paralítico? Você ainda é a ovelha precisando ser buscada, ou você é o pastor que foi buscá-la? A igreja não é a reunião das ovelhas. As ovelhas ainda não estão congregando na igreja. As ovelhas estão na cidade como gente que não tem pastor, porque os pastores estão se reunindo como se fossem ovelhas. Então a igreja não é para satisfazer ovelhas, é para formar pastores. Porque as ovelhas estão na cidade sem pastores.
Porque os pastores estão insistindo em continuar sendo ovelha. Em buscar a salvação de Jesus e não ser instrumento de Cristo. Então, nós não somos mais o cego precisando ser curado. Nós somos aquele que dá vista ao cego. Nós não somos o sedento precisando beber. Nós somos a fonte. Então, nós não somos mais a sede, nós somos a fonte. Nós não somos mais a fome, nós somos o pão. Nós não somos mais a enfermidade, a necessidade, a carência ou a expectativa. Nós somos a cura. E a cidade está gemendo, esperando que a gente assuma a responsabilidade de ser adulto. Amém? Então eu vim aqui para um encontro de pastores, homens e mulheres, que decididamente se levantam porque querem ser adultos, porque os olhos foram iluminados e a gente agora vai ser conduzido à perfeita liberdade. E quando você é conduzido à perfeita liberdade, você descobre que não tem liberdade. Liberdade não é uma coisa que a gente tem. Porque se eu tivesse, ela poderia ser tirada. Então eu continuaria sendo oprimido pela possibilidade de perder a liberdade que eu tenho. Liberdade é o caráter de Deus que eu represento. Deus é absolutamente livre e todo filho de Deus é livre. Ninguém vai te dar liberdade. Ele proclamou liberdade e está te conduzindo à liberdade que é própria dele. Jesus não está nos dando liberdade, ele está nos conduzindo a uma consciência de liberdade. E como a gente estava prisioneiro e escravo, nós não tínhamos consciência da liberdade que nós representamos como filhos. Então ele tirou de nós o jugo, proclamou isso. Agora, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Quando ele faz isso, ele faz de forma legal. Mas se eu não evoluir no entendimento, eu vou ficar com a glória de Moisés. E a glória de Moisés era gloriosa, mas ela era evanescente. A glória de Moisés tira do Egito, mas não introduz na terra prometida. A glória de Moisés é evangelística, mas não forma uma cultura. O Brasil é muito bom em evangelismo, o Brasil é mestre em tirar gente do Egito, mas nós não estamos conseguindo formar moradores da terra. Porque o país está cheio de crianças imaturas que celebram o fato de serem tiradas do Egito, de não serem mais escravas de Faraó, mas não querem assumir a responsabilidade de ocupar a terra como gente adulta. Por isso que muitas vezes os líderes de hoje têm que cobrir o rosto, têm que esconder sua intimidade, para que as pessoas não percebam que, tendo ele sido instrumento de libertação, ele não é mais referência de maturidade. Por isso ele tem que esconder a sua intimidade, porque ele teve glória para libertar, mas não tem glória para inspirar. E se as pessoas conhecessem a intimidade dele, iam perceber que a glória dele é devanecente. Ela se esvazia. Então hoje nós temos uma liderança que se esconde, não que se expõe. E sendo que nós fomos salvos por alguém que foi crucificado totalmente nu. Porque não tinha vergonha da sua nudez, e foi através da sua exposição que nós fomos glorificados. Porque ele é de glória em glória. Então existe uma glória na evangelização. Existe uma glória em tirar as pessoas do Egito. Existe uma glória em libertar as pessoas da escravidão. Mas é de glória em glória. Existe uma fé. Existe um amor, mas nós temos que evoluir nisso, ter os nossos olhos iluminados, para que a gente possa conhecer as riquezas da nossa vocação. Senão nós vamos continuar aqui como salvos querendo ser salvos. E vamos fazer da nossa salvação um fim e não um meio da gente finalmente conhecer a liberdade que nos conduz a cumprir o propósito que Deus nos levantou para cumprir, que é trazer liberdade à terra. Tornar a cidade habitável. Glória a Deus, amados. É isso que eu queria repartir com vocês. Louvo a Deus porque hoje nós temos gente do caminho de Emaús em Goiânia. E sabe o que aqueles dois discípulos fizeram? Quando os olhos deles foram iluminados? Eles não ficaram ali celebrando a iluminação dos olhos dele. Eles correram para dar notícia para todos os outros discípulos. Então,
corroborando com as palavras do Vinícius aqui, eu espero que vocês se ocupem muito mais de iluminar os olhos dos outros do que ficar celebrando a própria salvação. Vocês têm uma vocação profética, apostólica nessa cidade para honrar o nome que vocês receberam, que é, tendo os olhos de vocês iluminados, corram para dar testemunho para os seus irmãos que ainda continuam em trevas de escuridão, não porque estão escravos, mas porque ainda não tiveram também seus olhos iluminados. E os olhos deles serão iluminados na partilha. Glória a Deus. Você crê nisso? Então receba, assuma essa responsabilidade, esse mistério, essa vocação de maturidade. Deus chamou. Eu estou muito alegre, minha esposa sabe, de estar nesse lugar, nesse momento da minha vida, sendo renovado em esperança. De gente que quer assumir a responsabilidade do irmão, da família, e não quer continuar celebrando a própria salvação, como meninos, que não tem nada de errado, mas que tem que ser deixado para trás. Passou. Agora a gente celebra que não somos mais escravos do Egito, mas o nosso foco agora é outro, entrar na terra prometida, e isso é um outro assunto. Amém, amados? Para sair do Egito, um homem fez isso. Para tirar toda uma nação do Egito, um homem fez isso, sem molhar o próprio pé. Levantou a mão e um cajado. Com um instrumento e uma manifestação de poder, nós podemos tirar o Brasil inteiro do Egito. Mas isso não quer dizer que nós vamos fazer o Brasil entrar na terra prometida. Tirar o Brasil do Egito não quer dizer, evangelizar todo o Brasil não quer dizer que nós estamos cumprindo o nosso propósito. Quer dizer que a gente está em condições de cumpri-lo. Porque para cumprir o propósito não podia mais ser um homem. Foi um representante de cada tribo, junto, dando testemunho da mesma promessa e molhando os pés. Para tirar do Egito um homem sozinho, sem molhar o próprio pé, expressou um poder que ele mesmo nem conhecia direito. Mas para entrar na terra prometida, Deus teve que levantar um representante de cada tribo, e juntos, em unidade, dando testemunho da mesma palavra, eles tiveram que pisar nas águas para que elas se abrissem. Isso é coisa de gente adulta. Para a salvação a gente era menina, alguém fez isso por nós. Mas agora, para cumprir o propósito, somos nós que vamos ter que fazer. Agora é Cristo em nós e não Jesus por nós. Quando eu era menino, era Jesus por mim. Mas agora que eu sou adulto, é Cristo em nós. Amém? Já foi o tempo de Jesus por vós. Agora é tempo de Cristo em nós. Diga para o seu irmão que está do seu lado, já foi o tempo de Jesus por nós. Isso é quando a gente era menino, lá no deserto. O maná caía do céu. Agora, para entrar na terra prometida, acabou o milagre. Agora é trabalho, é luta. Agora é Cristo em nós, a esperança da glória. Agora é perfeita liberdade. Uma liberdade que não pode ser tirada, não pode ser cerceada. Não há medo. Não há medo de quem preside, não há medo de quem governa, não há medo de circunstância, não há medo de coisa alguma. Nós vencemos o medo, porque nós somos verdadeiramente livres e caminhamos de glória em glória. Fomos aperfeiçoados de fé em fé. E agora, como gente adulta, nós nos levantamos e dizemos: Deus, enche. Faz assim com a mãozinha, irmão. Deus, enche. Faz transbordar. Eu quero ser cheio para transbordar. Não estou aqui te pedindo como menino. Não vim aqui atrás de uma manadeira. É uma mistura de mamadeira com maná. Ficou para trás, agora não tem manadeira mais.
Agora é luta, trabalho, unidade. Glória a Deus, amado. Recebe isso. Recebe o seu legado de maturidade. Diga para Deus aqui agora: Senhor, meu Deus e Pai, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Finalmente nós chegamos tão perto de Ti que Te ouvimos. De longe nós queríamos ser ouvidos, mas agora de perto nós Te ouvimos. E nós queremos responder o desejo do Teu coração. Quando a gente era menino, nós queríamos que o Senhor respondesse ao desejo do nosso coração. Mas agora, como adultos, nós queremos responder ao desejo do Teu coração. Foi isso que Jesus falou: assim como eu fui enviado, eu estou enviando vocês. Amém? Recebam o meu Espírito. Seja um instrumento de perdão e não de condenação. Seja um instrumento de reconciliação. Não trate mais ninguém segundo o seu pecado, mas ofereça a sua vida em favor da iluminação, para que quando o seu irmão vir você repartindo, os olhos dele sejam iluminados como foram os nossos. Amém? Vamos celebrar o Senhor.